Fala galera, tudo bem? Aqui é o Celarin e hoje eu vou falar sobre a diferença entre valuation de VC e valuation de M&A. Então, muita gente tem dúvida, né? Muita gente tenta entender o porquê que tem, ou às vezes nem sabe que tem uma diferença, né? Já é muito comum alguém me falar assim, eu peguei meu investimento a 10 vezes receita, eu quero vender a 10 vezes receita. Então, muita gente fica com essa dúvida aí se realmente tem e se tem por que tem, ou qual que é o tamanho do que tem, né? Então é uma dúvida bem comum e muita gente me pergunta esse tipo de coisa, né? Então, para a gente entender o que tem de diferença, eu acho que a gente pode começar pelos objetivos de cada um, né? Quando a gente está falando de um VC, o objetivo dele é aumentar o capital. Pensa que ele está entrando no cap table de uma empresa, ele está comprando uma participação por X, ele quer sair a 10x, a 20x, né? Então ele está comprando um pedaço da empresa e o que ele quer no fim do dia é aumentar o capital dele, né? Então ele quer ganhar dinheiro com essa operação. Ele tem algumas formas de fazer isso, né? Ele pode fazer via secundária, ou seja, algum investidor mais para frente no processo compra a participação dele. Ele pode fazer via exit, né? Via M&A. Então uma empresa comprou 100% da startup e por consequência a participação dele também. Ou um IPO, né? Para as poucas startups que conseguem chegar a ter um IPO, quando chega lá, o investidor também tem liquidez, né? Quando eu estou olhando para um M&A, quando eu estou olhando para uma empresa que está comprando outra, a motivação dela de fazer isso são inúmeras, mas tem a ver com uma sinergia, né? Pode ser que eu esteja comprando porque juntos a gente vai gerar mais valor para a minha base, ou então eu estou comprando porque a base da startup eu posso oferecer meus serviços, ou porque eu quero explorar uma nova vertical que a startup está inserida, ou porque reduz meu custo. Então tem 1 milhão de motivos, mas tem uma sinergia entre essa empresa compradora e a empresa que está sendo adquirida, né? Então, e dificilmente eu estou comprando pensando em vender essa empresa depois. Eu estou comprando já pensando nessa sinergia, eu estou comprando pensando em como vai ser o nosso futuro juntos, né? E como que esses dois perfis avaliam as empresas, né? Então, quando eu estou falando de um estratégico que vai comprar uma empresa, ele avalia as sinergias, ele avalia o caixa, a geração de caixa, né, fluxo de caixa dessa empresa, avalia o crescimento, ele avalia questões de governança, compliance, ele avalia a empresa como um todo, né, ele revira a empresa de cabeça para baixo, ele se importa sim com o futuro da empresa, mas também se importa muito como a empresa está hoje, né, o quanto essa empresa vale hoje. Então, basicamente, essa empresa compradora, ela olha para coisas do futuro, mas também está olhando para coisas do presente e ela precisa avaliar esse ativo, né? Ela vai usar alguma metodologia, cruzando essas informações que ela está vendo aí, alguma metodologia de avaliação de empresa, né? Ou seja, quanto que vale esse ativo que eu estou adquirindo hoje? Então, ela vai achar alguma forma de botar um valor nesse ativo, considerando o que ele vale no presente momento, né? Além disso, essa empresa ela quer correr menos risco, né? Pensa que uma TOTVS ou uma Lynx da vida, eles não podem fazer 10 aquisições e 9 dá errado e só uma dá certo. Basicamente, eles precisam acertar no máximo, ou se não em todas, em quase todas, né? Então, a disposição de correr risco ela é muito menor, porque eu sou dono de 100% daquele ativo agora, ou de um percentual relevante, seja lá quanto eu comprei, mas se eu sou dono de 100% desse ativo, qualquer coisa que acontecer com aquilo é responsabilidade minha, né? Minha predisposição a correr risco ela é muito menor ali. E dado essa avaliação que eu vou fazer da empresa como ela é hoje, eu também vou chegar em um múltiplo de receita aí que historicamente ele está ficando entre 2, 2,5 até 5, dificilmente ele passa disso, né? Então, em linhas gerais, ele fica nesse patamar. Quando eu estou falando do VC, esse cara está olhando também para crescimento, mas ele está olhando para o time, para o problema, para a solução. Basicamente, ele está olhando o potencial futuro dessa empresa, né? Então, olha para quanto essa empresa está faturando e crescendo também, mas ele está olhando daqui para frente essa empresa vai chegar até onde, né? Então, você se importa menos em quanto a empresa vale exatamente agora, né? Fazer uma avaliação da empresa nesse momento para ver quanto ela vale, e se importa mais em saber quanto essa empresa vai valer daqui a 5, 7, 10 anos, né? Que vai ser a saída dele. Então, ele tem que ver esse potencial, né? Ele tem que sentir que ele está comprando um pedaço de algo que vai valorizar muito. Ele está disposto a correr mais risco, né? Então, ele está comprando um percentual, um pedaço da tua empresa, minoritário, em linhas gerais, e tudo bem para ele se num portfólio de 10, 8 ou 7 derem errado e 2 ou 3 derem certo, se essas 2 ou 3 derem muito certo.
no fim o retorno sobre o capital ele pode ser muito positivo ainda assim, né? Então a minha predisposição a risco ela é diferente de uma empresa que está comprando. E normalmente eu chego num múltiplo de receita aí que vai variar de 4 a 10, um caso ou outro fica muito acima disso. Tem algumas, em 2021 a gente viu que estava muito fora da casinha, estava vindo múltiplos astronômicos, eu cheguei a ver múltiplo de 60, por exemplo, mas em linhas gerais entre 4 e 10, no máximo um pouquinho acima disso é coerente, também dependendo do quanto a tua empresa está crescendo, né? Enquanto o comprador ele está fazendo essa avaliação, que muitas vezes é o fluxo de caixa descontado, né, que é uma metodologia muito conhecida aí para avaliar a empresa, então ele está fazendo essa avaliação da empresa nesse momento. Pensa que o anjo, o VC, ele nem pode fazer isso, porque se ele for fazer uma avaliação de uma empresa early stage, ou de uma empresa que está queimando caixa, muitas vezes essa empresa não vale nada, ou vale muito pouco. E se essa empresa não vale nada, ou vale quase nada, eu, investidor, teria que ficar com 90% da empresa, às vezes 80%, 95%, e não faz o menor sentido. Se eu estou investindo em algo para poder vender minha participação lá na frente, se eu fico com 90% da empresa, eu estou aumentando o meu risco exponencialmente, porque a chance dos empreendedores quererem pular fora por ter um percentual muito pequeno da empresa, ela é muito alta, né? Eu posso desmotivar esses caras. Além disso, eu vou tirar esses caras do VC Track. Lembra que uma das minhas formas de ser remunerado é por ter um VC lá na frente comprando a minha participação, né? Uma secundária. Se eu tenho 90% da empresa ou 60% da empresa, o que vai acontecer é que os empreendedores não vão querer captar novamente, porque eles não querem mais diluir, e além disso os próprios VCs não vão querer investir justamente por esse risco, né? Porque se eu vou investir agora, talvez esses caras não queiram captar mais, então eu perco uma possibilidade de saída, porque esse cara não quer mais captar novas rodadas. Então não faz sentido. Então eu preciso ser mais flexível na minha análise de quanto vale a empresa, menos criterioso agora, né? Se eu estou olhando para o futuro, eu vou fazer um múltiplo de receita. Existe uma boa prática também, né, de quanto de percentual eu pego em cada estágio, né? Se eu sou um anjo, eu vou pegar uns 10, 12%, aceleradora também entre 8 e 12%, um seed pode pegar até uns entre 10 e 15%. Então eu tenho umas boas práticas de percentual que eu pego em cada rodada, que no fim do dia, dado o quanto essa empresa precisa de dinheiro, resulta num múltiplo de receita, né? Se eu fizer um fluxo de caixa descontado desse cara, eu vou ver que ele vale muito pouco, eu deveria teoricamente estar pegando 90%, mas aí é um tiro no próprio pé, né? Apesar de tudo isso, apesar dessas diferenças e dessas disposições a riscos diferentes e até dos objetivos diferentes que um comprador e um VC têm, esses múltiplos eles precisam conversar em algum momento, né? Se eu VC, uma das minhas janelas de retorno para o meu investimento é por meio de um exit, eu VC não adianta eu pegar uma empresa que está faturando 100 mil por ano e avaliar ela em 70 milhões, porque por mais que ela cresça muito, ela cresça exponencialmente, eu posso ter um exit lá na frente de 50, 60 milhões, eu não ganhei nada, né? Precisa ter alguma coerência, esses múltiplos precisam ter alguma lógica, porque se eu estou pagando um múltiplo muito fora da realidade, que nunca um comprador pagaria, o que eu estou fazendo é eu estou matando a possibilidade de ganhar dinheiro por meio de um exit naquele ativo, e daí só me sobra o IPO e a secundária, né? Por fim, o que eu posso fazer para garantir um bom valuation, né? Eu quero ter um bom valuation com compradores. Não é tão simples assim, não é tão preto no branco, receitinha de bolo que vai funcionar, porque apesar de ter influência de fatores internos, também tem fatores externos, né? O que são fatores externos? Eu estou falando aí da economia, da macroeconomia do país, né? Eu estou falando da empresa que se aproximou, qual que é a condição dela. Tem empresa que naturalmente paga um múltiplo mais baixo. Pode ser que o valor que eu estou gerando para aquela empresa específica não seja tão atrativo a ponto de ela pagar um prêmio maior. Pode ser que a empresa compradora ela só veja vantagem se ela conseguir pagar um pouquinho menos do que vale. Então tem uma série de coisas que está do lado do comprador ou dos potenciais compradores, né, que eu não tenho tanto controle assim. Por outro lado, existem coisas do meu lado sim que eu tenho controle, que eu posso fazer para garantir que a minha chance de ser bem visto por um potencial comprador seja maior, né? Que eu estar com a governança bem redonda, ou seja, eu estar com todo mundo CLT,
eu estar com a casa organizada, minha DRE contábil e gerencial conversando, eu ter os contratos certinho, os meus vestings formalizados, o meu cap table somando dá 100%. Então uma série de coisas de governança precisam estar bonitinhas, isso faz uma diferença, dependendo de quão bagunçado tiver, isso é um deal breaker, né? Pode ser que eu não venda. É bom que eu esteja crescendo também, né? Se minha empresa está crescendo bem, isso torna ela mais atrativa. Também, se eu tiver com uma margem boa, se eu estiver gerando caixa, se meu fluxo de caixa atual e futuro for muito bom, isso é super positivo, né? Diferente se eu tiver uma empresa que eu não sei como dar lucro, eu não sei o que eu tenho que fazer para dar lucro um dia, isso já vai espantar uma porrada de potencial comprador. Então essas coisas internas aqui que estão no meu controle certamente vão aumentar a minha chance de ter um exit bem sucedido, né? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem quaisquer dúvidas, fico à disposição para responder nos comentários. Um abraço!